Aleluia. Então eu quero trazer aqui alguns pontos proféticos. Todos sejam bem-vindos nessa noite. Que a boa mão do Senhor, sua graça, seu favor, seja com sua vida. Obrigado você que nos visita. Antes de você ir embora, passe na área de convivência, para que a gente possa aí pegar algumas informações a seu respeito, né? Amém. Todos os membros da comunidade, eu louvo a Deus por sua vida. Cada membro, cada homem, cada mulher. Glória a Deus. Ontem nós estivemos ali na Nova Aliança, na região da Barra Funda, obrigado, com um grupo bem querido, né, que foi conosco no ônibus. Alguns foram de carro, né, de veículo, e foi um tempo bem especial, 25 anos da Nova Aliança aqui em São Paulo, né? E foi um tempo bem especial. E para minha surpresa, o pastor Davi começou a ministrar algo que eu iria ministrar hoje. E como ele já ministrou boa parte do que eu iria ministrar, né, eu vou apenas dar alguns tópicos aqui. Quando acabou a celebração, eu procurei o pastor Davi e falou: pastor Davi, assim você me quebra, né? Você ministrou tudo aquilo que nós iríamos ministrar amanhã. Mas glória a Deus, amém? Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Amém. Você ama estar nesse contexto de igreja, sim ou não? Glória a Deus. Em meia hora eu quero concluir aqui, tá? Nós iríamos falar sobre 1 Reis 16, 17, 18. Nós iríamos contextualizar aqui. E dentro desse contexto de 3 capítulos de 1 Reis, nós encontramos aí 4 personagens: Acabe, Jezabel, Elias e Obadias. Cada um teve aí, né, uma participação nesse contexto, né, que nós podemos aprender muito com eles. Acabe foi o rei, né, de Israel, reino do norte. Foi um homem aí muito, em resumo, né, Acabe foi um homem fraco, maligno e muito idólatra, né? A Bíblia fala que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros reis foram antes dele. E é uma pena, né, ver um personagem, alguém rei, que poderia fazer toda a diferença, agir dessa forma. Também fala que Acabe foi o que mais cometeu abominações, irritando ao Senhor, mais do que outros reis. E se não bastasse tudo isso, Acabe, né, lá em 1 Reis 16, 31, diz assim: como se não fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etibael, rei dos Sidônios, e foi e serviu Baal e o adorou. Olha que coisa mais bizarra. Acabe era o rei de Israel. Israel fazia parte, não é, do povo escolhido pelo Senhor. E essa Jezabel, que era dos Sidônios, esse povo, essas pessoas, eles adoravam uma deusa chamada Astorate, mais conhecida como Rainha dos Céus. Essa Rainha dos Céus, ela era uma figura patética, né, de muitas coisas horrorosas, orgias sexuais, né, associada a tanta coisa, também, né, associado à manipulação, uma série de coisas. E o povo, né, começou a adorar essa Rainha dos Céus, porque Acabe permitiu estabelecer. E porque Jezabel, sua mulher, ela obrigou Acabe a implementar estas coisas. Também vemos nesse contexto de Elias,
nesses 3 capítulos. Elias, por exemplo, foi aquele homem, aquele profeta que foi levado ao céu numa carruagem de fogo, né? Ele foi transladado ao céu, um homem profético, um homem de uma palavra poderosa, não é? Um homem que enfrentou aí os profetas de Baal. Mas no meio desse contexto há um outro homem chamado Obadias. Diga, Obadias. Obadias, em especial, ele era administrador do rei Acabe. A Bíblia fala, né, em um dos versículos, que ele amava a Deus, ele confiava em Deus, né? Daqui a pouco eu até volto a falar a respeito dele. Mas Obadias, ele tinha medo da voz profética, ele tinha medo de se posicionar. Ele temia Deus, ele amava Deus, ele escondeu 100 outros profetas, de 50, 2 grupos de 50, durante o período que Jezabel, né, tentou matar e matou vários outros profetas. Ele, né, de uma forma assim muito engenhosa, ele escondeu 100, e ele que deu alimento, deu água, e tudo isso irritou, né, todas essas coisas do capítulo 16, 17, 18, irritou profundamente a Deus. E Deus então, ele manda Elias dar uma notícia. 1 Reis capítulo 17, 1 diz: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. E olha o que está acontecendo, o que aconteceu durante 3 anos e meio. Por falta de água, por falta de chuva, veio uma situação caótica para aquele povo, né? Com a falta de água, gente, toda a colheita foi prejudicada, né? Abastecimento prejudicado, enfermidades por falta, né, de hidratação, uma série de muita fome, né? Por que que Deus permitiu, Deus determinou isso e Elias profetizou? E Elias disse para Acabe: por causa de muita idolatria, por causa do pecado, por uma série de coisas que, né, essas pessoas começaram a fazer. E eu vejo nesse contexto todo uma grande batalha espiritual. Toda batalha espiritual tem aquilo que o inimigo faz, mas muitas vezes nós é que promovemos uma guerra, uma batalha onde nós mesmos que perdemos, por desobediência e por falta de juízo, não é? E aí eu quero, primeiro que a palavra de hoje seria, põe para mim o tema da palavra. O tema de hoje é: diante da batalha não podemos calar a nossa voz profética. Diante da batalha não podemos calar a nossa voz profética. E mediante tudo isso, gente, eu quero trazer 3 coisas que são verdadeiras. Então olha o panorama que nós estamos vendo aqui. Nós vemos um povo rebelde, um povo, né, que associou com outros povos que adoravam outros deuses, Baal, Aserá, uma série de coisas, né? Lá em Jeremias capítulo 7 fala, mais à frente, por alguns anos após, Jeremias confronta, né, essa mesma entidade, e aí começa toda uma batalha espiritual, uma guerra. Deus está vendo, Deus então fala, Deus está mostrando para o povo que Ele era Deus. E no meio de tudo isso, no meio da fome, da falta de água, da falta de, né, daquilo mais essencial, Deus quer mostrar 3 coisas importantes para aquele povo. Como 3 coisas Deus quer mostrar para nós nessa noite. Pode colocar para mim aí o próximo banner. Primeira coisa, Ele, Deus, continua no controle de tudo. Nessa noite, quando nós nos movimentamos no profético, nós nos movimentamos porque Deus preparou tudo exatamente como já aconteceu e vai acontecer, porque Ele está no controle de todas as coisas.
Deus estava no controle dessa seca de 3 anos e meio que aconteceu. Deus estava no controle quando Elias estava, confrontando os profetas de Baal. Deus estava no controle quando ele manda dizer para Acabe: agora vai vir a chuva. Deus está no controle quando veio a epidemia do Covid para o Brasil, no mundo. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu ministério, das suas finanças. Nessa noite eu quero profetizar que as tuas finanças passará por uma mudança significativa. Haverá mais prosperidade, haverá mais abundância. A seca vai acabar, porque Deus está no controle de todas as coisas. A segunda coisa muito importante, e olha, eu vejo Deus lá do céu olhando como um maestro, regendo com uma sinfonia. Então a segunda coisa, sempre há um pano de fundo, onde Deus como o excelente maestro, regerá com poder e graça. Eu quero dizer nessa noite profeticamente, o nosso Deus é o exímio maestro que está regendo as nossas vidas. E tudo que tem acontecido de pano de fundo é o controle de Deus, é a permissão de Deus, porque no meio de tudo isso, Ele quer nos ensinar e, sobretudo, nos elevar na nossa fé. Quantos podem crer nisso? Ah, mas por que aconteceu isso? Ah, porque eu tive que ir para lá, agora eu estou voltando. Isso é um pano de fundo para que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus se cumpra na sua vida, na nossa vida. Certo dia me peguei lá em Mato Grosso do Sul questionando: por que que eu vim para cá? Por que que eu estou aqui, Deus? E Deus mostrou várias coisas, várias revelações, mas uma coisa Ele mostrou para mim: eu sempre uso o pano de fundo para que a minha glória possa ser elevada, para que o meu poder possa entrar e fazer coisas grandes. Então, há um pano de fundo. Está havendo a miséria, está havendo a falta de água, está havendo a falta de emprego, está havendo isso, aquilo, uma rebeldia de um filho. É um pano de fundo para que Deus realize o milagre nas nossas vidas. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. E a terceira coisa, Deus, através da sua palavra, nos confirmará como voz profética nessa nação. Eu não posso admitir que nenhum só aqui se coloque na condição de que eu não sou voz profética, eu não tenho habilidade, eu não consigo as coisas, eu não quero admitir isso, porque eu sei que é uma voz profética que sai do seu interior, algo que você pode expressar, amém, gente? Expressar as maravilhas do Senhor. 3 conselhos diante do contexto sobre o tema da batalha espiritual. Presta atenção, 3 conselhos. Na luta contra as potestades e principados, ouça o seguinte. 3 conselhos. Cuidado sobre o que não podemos ser e o que precisamos ser diante de uma guerra espiritual. Cuidado sobre o que não podemos ser e o que precisamos ser diante de uma guerra espiritual. Não podemos ser covardes. Não podemos ser medrosos. Não podemos ser parciais. Não podemos fechar os olhos. Mas precisamos ser homens e mulheres cheios da presença, da graça, da convicção de que no meio da guerra que estamos vivendo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus está contando com a gente. Amém, Gilson? Fala para alguém aí, o mais bonito, não mais bonito não, porque vai criar confusão. Fala para quem está do teu lado, fala assim: Deus está contando com você. E se você tem uma voz assim de músico,
Fala cantando: Deus está contando com você. Por isso nós não podemos, não podemos ter medo. Segundo conselho, cuidado. Diante da guerra, sempre precisamos ter um olhar profético, nunca um olhar relativizado. O nosso olhar tem que ser profético. Nunca relativizar as coisas. Ah, não é bem assim. Ah, eu não vejo assim. Presta atenção, nós precisamos ver através do filtro da palavra. Nós precisamos ver através do filtro da palavra, das escrituras, não é através do que o que estão colocando, o que o sistema está colocando. Quem me entende, diga amém. Cuidado, terceiro, cuidado sobre quem ou o que pensamos estar no controle, para quem realmente está no controle de tudo. Não é quem ou o que, não é a economia, não é fulano, não é o político, nada disso. Mas de fato, quem de fato está no controle é o nosso Deus. 3 conselhos práticos. E eu quero pegar o exemplo de Obadias. Amém? E aí nós vamos encerrar a palavra. 1 Reis, capítulo 18, versículo 3. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Era um homem precioso, fiel, temente a Deus. Porém, ele precisava conhecer mais profundamente a Deus e confiar plenamente em Deus. Eu preciso fazer um paralelo. Eu vejo esse Obadias como muitos de nós hoje, nos dias atuais. Frequenta a igreja, cumpre o seu papel, é pontual, mas ainda está faltando uma chama viva dentro do seu interior. Uma convicção de que sempre, sempre, sempre Deus estará no controle de todas as coisas. Então vamos para, olha só, 1 Reis 18, 7 em diante. 1 Reis 18, 7 a 14. Quando Obadias já estava a caminho, então Acabe conversa com Obadias e eles combinam: vamos sair por aí, vamos achar esse tal Elias. Aliás, já havia muitas pessoas procurando aonde estava o Elias, e eles saem. De repente Elias se apresenta a Obadias. Uau, eu vejo Deus nisso. Quando menos esperarmos, Deus vai se apresentar a nós, através de alguém, através de uma situação. Amém, Emerson e Edna? Amém, pastores? Ele vai usar coisas impossíveis para torná-las possíveis. E olha o texto, gente. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vá e diga, repita comigo: vá e diga. Mais alto: vá e diga. Mais alto: vá e fale. Mais alto: vá e libere a sua voz profética. Vai e diga a seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei, para que você queira entregar esse seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? A Bíblia fala que ele era um homem
fiel, temente, frequentava, fazia tudo certinho, mas ele tinha medo de ser, de morrer. E eu vou mais longe, ele tinha medo de uma rainha dos céus, ele estava com medo de principados e potestades, que poderiam criar uma situação, dar um negócio lá e Acabe mandar matá-lo. Mas Obadias precisava entender, como nós precisamos entender nessa noite, que não vai ser nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem espaço, nem nada, pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, nada pode fazer com que a voz de Deus, através da minha voz, seja bloqueada. Eu não morrerei, eu viverei, para anunciar a voz profética do Senhor. Lá o 14, versículo 14, e agora você quer que eu vá e diga ao meu Senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Queridos, Elias sabia perfeitamente que nem Jezabel, nem rainha dos céus, nem Acabe, nem a fome, nem a sede, nada dessas coisas poderia atrapalhar os planos, o mover e o controle de Deus. Deus estava dando oportunidade para Obadias de crescer na fé. Deus está dando oportunidade para nós nessa noite, pela palavra, crescermos na fé. Nós não iremos nos calar. A nossa voz é uma voz profética. Se você crê nisso, diga: eu creio. Era somente Deus que poderia realizar tudo, e Elias tinha essa convicção. Diante da batalha, eu quero dizer: confie em Deus, acredite em Deus, exercite sua fé em Deus, ouça a voz de Deus, obedeça a direção de Deus. 1 Reis capítulo 18, versículo 1. Depois de 3 anos e meio, que Elias disse que não haveria chuva, e aí ele parte para o riacho, fica lá sendo sustentado, e depois ele bebe do ribeiro, come ali das coisas, e seca, e depois Deus, com o seu poder sobrenatural, manda a picanha voando para ele comer. Deus traz a provisão da onde a gente nem imagina. Depois de 3 anos e meio, toda essa anarquia, fome, situações, mas Deus lá no trono, dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Eu vi quando nós preparávamos essa palavra na sexta-feira, eu vi uma imagem, não sei se foi uma invenção da minha mente, ou se foi uma revelação dos céus, mas eu vi uma imagem de Deus sentado no trono, olhando para aquele povo, nesse episódio, dizendo: eu estive no controle de tudo, e olhando para mim, ele virou para mim e disse: eu estou no controle da sua vida. O Senhor está lá do trono agora olhando para você, amém, Rafaela, e diz: Rafaela, eu estou no controle da sua vida. Ele olha para Patrícia aqui e fala: Patrícia, eu estou no controle da sua vida. Deus olhou lá do céu e 3 anos e meio, o que vai ser? Vamos morrer de sede. E Deus fala assim: pessoal, presta atenção, eu estou no controle de tudo, basta você liberar profeticamente e crer, eu estou no controle de tudo. Vocês imaginariam, pastor Emerson Edna, que nós chegaríamos aonde chegamos com o Instituto hoje? Alguns anos atrás, nós não imaginaríamos, mas uma coisa eu cria: Deus estava sentado no trono dizendo: eu estou no controle do Instituto. Eu não me lembrei, alguns dias atrás eu ministrei dizendo que em um momento da vida nova, nós não tínhamos dinheiro nem para pagar aluguel, não tínhamos dinheiro para nada. E depois de muito choro, de muito clamar, eu não sei de onde veio tanta provisão,
Mas o Senhor nessa semana me fez lembrar: filho, você lembra que naquele momento, naquela salinha do fundo, que você estava lá sozinho chorando, o Senhor, eu mandei alguém ligar para você e dizer: Celso, eu estou mandando uma oferta para a igreja Vida Nova, e eu quero dizer que essa oferta, ela vai ser uma oferta onde vai reverberar de uma forma poderosa, haverá abastança. Ele ligou, falou comigo e veio essa oferta, até uma oferta muito generosa. E a partir daquele dia, o Senhor me trouxe essa semana passada, que a vida financeira da casa Vida Nova, dessa igreja, foi mudando, porque alguém semeou, alguém ouviu a voz do Senhor, e liberou essa voz profética para a Vida Nova, para essa casa, e lá do céu Ele dizia para mim: filho, eu estou no controle de todas as coisas. E o Senhor está a cada dia fazendo os milagres. Elias, né? Eu tenho 3 minutos, mas eu vou terminar em 3 minutos. Vocês acreditam nisso? Tem que acreditar, né? Aleluia. Lá em 1 Reis 18, diz que depois de 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: olha lá, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo. E isso nasceu uma chama tão grande. E eu falei: Senhor, que esta palavra, que esta experiência, que esse sobrenatural na vida de Elias, que aconteceu na vida de Elias, que ouvindo o que Deus havia falado, venha com uma chuva sobre a casa, a nossa vida, sobre a comunidade Vida Nova. Ao ponto de todos nós, o Senhor deu essa palavra. No terceiro dia do terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Eu quero dizer que a palavra do Senhor virá sobre nós. Muitos aqui estão esperando o milagre já há anos. Então, após 5 anos, está vindo a palavra do Senhor dizendo: vai acontecer. Amém, Celção? Vai acontecer. E esse contexto todo, né, do 41 até o 46, 41, ele fala, né, Elias fala para Acabe: suba e vai comer e beber, porque já houve o barulho de abundante chuva. Se você olhar esse versículo, só Elias estava ouvindo o barulho da abundante chuva. Acabe, né, de uma certa forma: tá bom, já que você falou, eu vou acreditar e vou correr, vou para casa, vou comer tal. Deus está falando para nós que nós vamos ouvir o que muitos não estão ouvindo. Nós vamos ouvir o que ninguém está ouvindo, porque há algo profético sobre nós. Você vai ouvir o barulho da abundante chuva. Você vai ouvir coisas tremendas a respeito da sua casa, do seu ministério. Deus quer falar conosco. Lá, só Elias estava ouvindo. E mais à frente, Elias fala, né, para o seu servo, no 43, vai e olhe para o lado do mar. Elias já estava vendo, não só ouvindo, mas ele estava vendo e sabia exatamente de onde estava vindo o milagre. Mas aquele rapaz não estava vendo. Fala assim para a pessoa: não seja que nem aquele rapaz, você precisa ver. Ele volta lá para Elias: não estou vendo nada. Aí Elias falou: mas rapaz, está lá. Não está, está lá. É a mesma coisa em casa quando você abre a geladeira. Você vai procurar algo na geladeira, não está. Aí você pergunta para Deus, né? Deus, cadê aquele negócio gostoso? Está na geladeira. Não está, não está. Por 7 vezes ele subiu, mas na 7ª vez ele viu. Ele viu aquele patê gostoso, né? Quem me entende? Quem se identificou comigo aqui, amém? E aí ele fala assim para Elias: agora eu vi
uma nuvem como se fosse do tamanho da mão de um homem. A partir de hoje, nós vamos ver o que ninguém consegue ver. Mas ninguém está vendo, mas eu estou. A fé não é baseada, né, nas coisas concretas, é a convicção. Eu não preciso ver, mas eu estou vendo espiritualmente, porque eu sei que está lá. O ver espiritualmente é ter essa convicção. Amém, Rafaela? Já te falei seu nome 2 vezes. Deus quer falar com você. E a terceira e última, nesse contexto todo. Lá no 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe. Gente, imagina a cena. Elias recebe uma unção tão maravilhosa que ele consegue correr mais que a carruagem, mais que o Fiat do pastor Luiz. Amém, pastor Luiz? E ele passa na frente. Sabe o que Deus falou para mim? A partir de hoje, vamos gerar uma fé tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que os céus irão se abrir e haverá uma velocidade nunca vista antes. Nós vamos voar baixo, vamos voar tão rápido, haverá muitos milagres, muitas curas. Eu declaro um movimento profético nas nossas células. Eu quero declarar que em 2026, as nossas células voarão alto, haverá uma corrida, uma velocidade. Quem sabe o que ano que vem será o ano da velocidade, né? Algo poderoso. Amém, Érica? A bebê, é menina, né? Menino. O menininho da Érica e do Jadson correndo para cá. Já estou vendo já o bichinho correndo aqui. Que nem o milagre do Wilson e da Sheila. Deus dá um filho para nós. E mal sabia eles. Cadê eles? Estão aí? Está lá. Só o Wilson, né? Mal sabia eles que Deus estava lá de cima. Eu estou no controle de tudo, Wilson. Vou fazer o teu filho como um piloto de Fórmula 1 lá na plataforma, e vai para lá, e vem para cá, e vai para lá. Fala comigo, ele vai para lá, ele vem para cá. Esse é o milagre que está acontecendo, velocidade na sua vida. A mão do Senhor está vindo sobre as nossas vidas. Não podemos calar nossa voz profética, não podemos deixar de crer, não podemos deixar de profetizar. Nós vamos orar por todos nessa noite, com imposição de mãos e unção com óleo. Quantos querem isso? Quantos desejam isso? Eu quero que você entenda que você vai ouvir o que ninguém está ouvindo, ver o que ninguém consegue ver, e você vai gerar uma fé sobrenatural, que vai abrir, né, todo o sobrenatural, e uma velocidade muito grande de milagres vai acontecer. Pastor Hermes, pastor Edna, eu quero profetizar em nome de Jesus, que haverá uma velocidade de coisas acontecendo no Instituto, e vocês vão dizer, Deus continua no controle de todas as coisas. Mas olha, é importante você lembrar que todas essas coisas vão acontecer, mas as guerras vão continuar. Por isso você não pode ficar sozinho. Por isso que você não pode achar que carreira solo é a coisa mais sensata a fazer. Não, é estarmos juntos. Amém? A equipe do louvor, aliás, tem aviso hoje? Tem ou não tem? Tem? No finalzinho a gente coloca então, para não quebrar aqui. As crianças podem vir, pode chamar lá, por favor?